Hoje eu vim falar do temperamento sanguíneo e dos seus principais problemas com a rotina. Para quem nunca ouviu falar, eu estou falando da teoria dos 4 temperamentos. E um desses temperamentos é o sanguíneo, que tem como característica ser uma pessoa extrovertida e também uma pessoa que não tem uma grande retenção das coisas que acontecem, que não guarda muito rancor. É uma pessoa que geralmente é muito animada, é muito falante, muito otimista. Pessoas que têm aquela personalidade bem marcante que quando entra no lugar envolve todo mundo na conversa. E uma das coisas que o sanguíneo não é uma pessoa que guarda muitas coisas, tipo de ser muito constante, de estar sempre remoendo as coisas que acontecem. Pelo contrário, né, ele não tem essa característica, o que faz com que muitas vezes ele não persista muito nas suas atividades, porque as coisas não marcam muito para ele. Pessoas sanguíneas tendem a ser impulsivas, inconstantes. Eu não vou listar todas as características agora, eu vou falar isso ao decorrer do vídeo. O primeiro problema do sanguíneo que eu vou falar aqui nesse vídeo é a questão da concentração, da dispersão. Por ele ser uma pessoa muito animada, uma pessoa muito falante, que está sempre envolvendo em todas as situações, às vezes ele tem muita dificuldade em se concentrar, porque são pessoas agitadas, pessoas que querem sempre estar lá fazendo e se divertindo. E, por exemplo, em uma sala de aula, a pessoa sanguínea, ela gosta de falar bastante. Então, às vezes, ela tem um pouco de dificuldade de parar de conversar para fazer aquilo que precisa ser feito. É um temperamento totalmente diferente da melancólica. A melancólica está preocupada em fazer a tarefa, em se concentrar na aula. Já o sanguíneo está sempre mais tendencioso a estar lá na bagunça, a querer se envolver com as outras pessoas. É muito difícil, às vezes, para ele se concentrar. Então, por causa dessas agitações, da distração ser muito frequente, outro problema que os sanguíneos costumam ter é com a constância, deles insistirem muito em uma mesma atividade. Porque para eles vão estar sempre se distraindo com muitas coisas que vai acontecendo e eles vão acabar sempre se esquecendo do porquê que eles começaram a fazer tal coisa na rotina. Eles vão se esquecendo daquilo que é mais importante por causa dos problemas que eles têm com a distração. Então eles têm uma grande dificuldade em persistir nos projetos, nas metas que eles fazem. Eles são sempre pessoas que estão muito presentes no momento, eles estão lá no momento, mas depois daquilo, passa, ele esquece e já não tá mais animado com uma coisa que ele estava animado há 2 segundos atrás. Então, uma dica, né, que os sanguíneos precisam é tentar se acalmar um pouco, controlar essa certa agitação que eles têm. Eles precisam ter momentos para descansar um pouco, para acalmar um pouco, para escutar uma música clássica, para escutar um canto gregoriano, para ter um momento assim que seja mais paz mesmo, para não se tornarem pessoas totalmente agitadas. Por causa desse problema com a inconstância, eles também são pessoas impulsivas, né? Que uma coisa tem relação com a outra. Eles são pessoas impulsivas. Eles fazem as coisas no momento, né? Então vou definir as minhas metas pro próximo ano. Às vezes o sanguíneo ele coloca metas totalmente diferentes da realidade. Vai lá no impulso de, não, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer cumprir todas as minhas metas, ler 80 livros. Enfim, eles fazem metas muito absurdas, porque eles estão lá naquela empolgação do momento, mas depois, no outro dia, eles já esquecem do porquê que eles fizeram aquilo, eles já não cumprem mais as metas, eles já se distraem e desiste de tudo, né? O colérico também tende a ser impulsivo nessa questão? Tende, mas a diferença da impulsividade do sanguíneo pro colérico é porque a impulsividade do colérico está relacionada a ele se cobrar muito e colocar coisas que vão tomar muito tempo. Eles tentam cumprir as metas, mas às vezes as metas estão muito absurdas. A do sanguíneo pode ser muito absurda, mas a diferença é que o sanguíneo logo se distrai, logo não foca mais, enquanto o colérico está focado, porém às vezes o foco é direcionado para o lugar errado. Então, por esses motivos que as pessoas caracterizam o sanguíneo como fogo de palha, né? Ele realmente é o fogo de palha. Enquanto o colérico, o elemento que simboliza o colérico é fogo. Então, o colérico não. Ele é realmente o fogo que tá lá tentando fazer aquilo acontecer. Já o sanguíneo, no instante aquele fogo apaga e ele, tá nem aí. Existe nesse temperamento o problema da questão da motivação, né? Às vezes o sanguíneo ele depende muito da motivação. Se ele estiver motivado, ele vai lá no impulso dele e faz tudo o que precisa ser feito. Agora, às vezes, quando essa motivação acaba, ele logo se torna uma pessoa inconstante. Todo mundo tem problema com isso e com motivação, mas o sanguíneo, assim, principalmente.
sabe? Ele é muito do momento, muito daquilo que ele sente. Só que uma coisa que ele tem que exercitar em si mesmo é a virtude, né? Ele tem que persistir nas tarefas. Essa questão da motivação, às vezes, também vai alimentando uma preguiça no sanguíneo. Porque se ele não tá motivado, ele não tá inclinado a fazer isso e ele fica com preguiça de fazer. Então, ele precisa muito exercitar essa coisa de estar sempre lembrando o porquê dele ter começado as suas atividades. Outro problema que o sanguíneo tem é a questão da organização. Ele tem uma dificuldade de fazer rotina, tanto porque ele se distrai muito, então é muito difícil ele fazer atividades muito paradas, que exijam concentração, né? Tem muitos sanguíneos que eles têm uma dificuldade de fazer essa parte mais teórica, né? De escrever, porque são pessoas que se preocupam muito com os imprevistos. Pode acontecer muitos imprevistos, então eu não vou me organizar, né? Porque são pessoas que vivem muito o presente, vão muito pelo impulso e às vezes acabam não colocando no papel. Às vezes eles acham que não tem a necessidade de fazer uma rotina porque eles são muito avoados, são muito agitados. Não é todo sanguíneo que é assim, porém a maioria deles tem dificuldade em se organizar, porque tem dificuldade na questão da teoria. E também por causa da inconstância que eles às vezes têm. São pessoas que têm uma grande tendência a ser indisciplinadas, começar as coisas e não terminar, querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso acaba fazendo com que eles tenham dificuldade em fazer as coisas no horário certo, em determinado horário. E isso impede um pouco deles se organizarem, porque eles pensam, eu não vou conseguir fazer em tal horário, então eu não vou me organizar, porque eu não vou conseguir, né? Então eles têm muito problema com isso. Então o que o sanguíneo mais precisa é essa questão da ordem mesmo. Tanto em questão de se organizar, e tanto em questão em colocar em prática, em seguir horários, e realmente se desafiar a fazer as coisas no horário certo, no tempo certo. Se você se identificou com alguma dessas características, provavelmente você pode ser um sanguíneo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comente aqui embaixo, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e até o próximo vídeo.